João capítulo 8, versos 31 a 36. Vamos fazer essa leitura. A minha versão é uma versão um pouquinho diferente, é a versão fiel. Talvez os irmãos estranhem um pouco a tradução, mas acompanhe aí a leitura com atenção. João 8, 31 a 36, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque se estamos aqui hoje, ó Pai, foi pela Tua vontade. Se estamos aqui como igreja hoje, ó Deus, também, ó Deus, foi porque o Senhor conduziu, ó Pai, todos os passos, desde os primórdios dos cristãos, ó Deus, depois no tempo, ó Deus, do século XVI, no tempo de mudanças, de alterações, Senhor, quando o Senhor tocou no coração daqueles homens, ó Deus, e eles fizeram uma diferença, e hoje nós somos uma igreja reformada, somos uma igreja, ó Deus, que visa, Senhor Deus, que busca resgatar, Senhor Deus, os princípios, os valores fundamentais que o Senhor determinou na Tua palavra desde a antiguidade. Por isso, Senhor Deus, eu agradeço por isso, e agradeço pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Agradeço porque nós podemos falar contigo livremente, nós podemos nos reunir, ó Pai, nesse país, ainda de uma forma livre, autônoma, Senhor Deus, sem perseguição, ó Pai, e oramos e intercedemos por aqueles que estão sendo perseguidos em outros lugares, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide e preserve a Tua igreja, porque o Senhor está preparando a Tua igreja, Deus, para receber Jesus quando Ele voltar. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, a Reforma Protestante, como sabemos, foi um movimento religioso que procurou mudar a situação de corrupção, de desvios, da opressão da igreja no seu tempo, de um momento difícil, um momento complicado, momento em que as pessoas não tinham liberdade para fazerem, para buscarem a Deus, para lerem a palavra. Enfim, Martinho Lutero e os outros reformadores visavam o retorno às Escrituras. Por isso que um dos lemas da Reforma é só as Escrituras. Então, é uma reparação histórica de opressão da igreja contra a liberdade do povo em pensar e agir, contra a exploração da fé e contra a prática também de indulgências, como eu falei, a venda do perdão para aqueles que precisassem dele. Só que isso causou muitos problemas e foi isso que levou aqueles homens a tomarem essa atitude. A Reforma mudou mesmo o cenário cultural, religioso, social, político da Europa. Mas mudou de uma forma drástica e ela é sempre lembrada como o início de uma nova era, de uma era de liberdade, de uma era de transformação, de liberdade não apenas de ações, mas de pensamentos,
de uma visão moderna. Aliás, foi tido até como início da era moderna, né, coincidindo exatamente com o Renascimento, que começa lá pelos meados dos séculos XV e XVI. Então, a reforma não apenas redefiniu o cristianismo, como também mudou a noção de consciência e liberdade em todo o Ocidente. Então, as pessoas passaram a pensar um pouco, né? E decidir, ter a liberdade de decidir também. As pessoas poderiam ler, aprender a ler, muitos nem sabiam ler. O livro, a cultura era impedido para que as pessoas não tivessem acesso e, ao mesmo tempo, fossem controladas pela igreja e também pelo Estado, né? Então, a reforma fala de liberdade cristã para cultuar e adorar a Deus, afirmando que Jesus, o seu Filho, Jesus, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Então, esse conceito de liberdade hoje está meio relativo, né? Porque não há mais a crença nos valores absolutos da palavra. Não há mais a crença nas doutrinas que nós guardamos e preservamos durante séculos. Falta convicção, falta conhecimento até. O próprio Jesus, falando lá para os líderes religiosos, disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E muitos de hoje, nos dias de hoje, erram porque não conhecem. E se conhecem, tentam deturpar a palavra, tentam mudar, alterar a palavra. E isso é pior ainda, né? Não é ignorância não, isso é má fé. E é muito perigoso. Sinal dos tempos pós-modernos que nós estamos vivendo, né? Tempos pós-modernos que fala de abertura, né? Abertura em todos os sentidos, né? Ontem pela manhã nós pregamos sobre a pós-modernidade, as igrejas na pós-modernidade. O que seria isso? Pós-modernidade nada mais é do que um conceito da sociologia, né, que designa uma condição cultural em determinado tempo, né? E esse tempo praticamente foi depois da Segunda Guerra Mundial. E ela se instaurou de uma forma mais veemente, em meados dos anos 70 e 80, até os dias atuais. Então, na pós-modernidade, há um desencanto com relação à verdade absoluta. Ou seja, tudo é relativo. Então, há um desencanto com relação à religião. A religião não se tornou mais uma verdade. A política, a ciência, o progresso, porque tudo é relativizado. A ideia da verdade e do progresso passou a ser questionado. Então, a comunicação e o consumo se tornaram fatores essenciais nesse período que nós estamos vivendo. Ideias tradicionais deixam de ser referências. As coisas antigas ficaram no passado, como muitos dizem, né? O que importa para o tempo, né? Nesse tempo, é o imediato, o aqui e o agora. São as coisas presentes. Então, há uma grande ênfase no consumismo, isso a gente percebe mesmo, né? Crescimento do individualismo, as pessoas se tornaram mais individualistas, mais em si mesmadas. Distorção de valores, então os valores estão distorcidos, a gente percebe isso na cultura, na sociedade, no Ocidente principalmente. E o relativismo, onde tudo é relativo, não existe uma verdade. Para a sociedade pós-moderna não existe uma verdade. O que eu penso é o que eu acho que é verdade, e cada um tem uma verdade, mas não se atenta à verdade absoluta que está contida na palavra de Deus. Infelizmente, a igreja
a igreja absorveu esses efeitos da pós-modernidade. A igreja absorveu. Basicamente, as igrejas pós-modernas apresentam 4 traços distintos, que são uma hermenêutica relativista, cada um interpreta da forma como quer e cada um usa a sua interpretação da forma como achar melhor. Um discurso conciliador, sabe aqueles panos quentes? Não, isso aí, não se preocupa com isso não é pecado não, vamos caminhando, vamos levando. Um discurso conciliador. ênfase excessiva na liberdade humana, então nós somos livres, então vamos fazer o que nós queremos, vamos fazer o que nós achamos melhor. E, por último, um afrouxamento ético e moral. Eu estou falando, não é do mundo, estou falando da igreja. A igreja acabou perdendo alguns dos valores que nós assumimos lá no passado, quando lá os homens lá lutaram para que a igreja tivesse uma mudança de atitudes. E esse texto que nós lemos fala exatamente de liberdade, palavras de Jesus que nos mostra o quanto é importante, o quão importante é a liberdade para nós, servos do Senhor, povo do Senhor. Então Jesus deixa claro que somente Ele pode nos libertar. Somente Ele pode nos libertar. E não é uma liberdade de aparência. É uma liberdade que alcança o coração, a mente e a alma. Nós somos verdadeiramente livres por meio de Jesus. Amém? Muito bem. Jesus não falou sobre liberdade por acaso, mas Ele tinha um motivo, tinha um propósito para isso. Ele disse isso a pessoas que pensavam que eram livres, mas na verdade não eram escravos, eram servos. Ele mostrou que mesmo achando que eles estavam bem, eles ainda estavam sob o domínio do pecado. A liberdade que Jesus oferece, ela não é só externa. Não é só liberdade para ir e vir, para falar o que quiser, para pensar o que quiser. A liberdade que Jesus oferece é interna. Vem para o coração. É algo que começa aqui dentro. Quando você muda, você começa a mudar aqui dentro, depois você externa. Jesus Cristo disse, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora, porque Ele é o bom pastor. Então, quando nós vamos a Jesus, de forma nenhuma nós devemos ser engodados, enredados pelas influências negativas do mundo, porque Ele nos abraça e diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que Jesus fez. Deu a sua vida por nós. Então, meus irmãos e irmãs, a nossa proposta para essa mensagem aqui, em Jesus, nós somos o quê? Livres. Livres. É simples. E ao mesmo tempo, não é. Em Jesus nós somos livres. E nós vamos ver nesse texto o que ele diz aqui, em que nós somos livres, ou por que nós somos livres, e por que Jesus falou sobre essa liberdade. Em primeiro lugar, nós somos livres quando nós permanecemos na sua palavra. Que diz lá no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Então, o que é o discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é o servo. É aquele que tenta imitar o seu mestre. Então, discípulo é esse. Será que nós queremos imitar Jesus?
Será que nós queremos andar e falar e viver como Jesus? Nós somos discípulos. Somos livres para isso. Somente nele. No Salmo 119, 45, nós lemos: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Somente através da palavra de Deus nós temos a liberdade de entender o que Deus tem a nos falar. Ou seja, nós como discípulos aprendemos com o Senhor através da sua palavra. No Oriente, lá, os orientais, eles ensinam assim, pelo caminho, andando pelo caminho. Então, os discípulos iam atrás do mestre. O mestre caminhava e os discípulos tudo atrás. Tem até um filme antigo, né, do Kung Fu, se lembram? Acho que alguns se lembram. Então, o mestre andava e o discípulo só perguntava: e aí, mestre, por que isso? Oh, meu querido gafanhoto, é assim, assado. Ele mostrava a natureza. A forma de ensino de Jesus era assim também. Ele ia andando, fazendo, trabalhando, e os discípulos seguindo e imitando. Porque Jesus, estava preparando esses discípulos para que eles pudessem fazer o que ele fez e mais coisas ele falou. Então, os discípulos aprenderam e receberam ali o poder do Espírito Santo e fizeram. E está lá registrado em Atos dos Apóstolos. Então, para nós conseguirmos isso, nós precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Porque se vocês estão em Cristo, aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. É uma nova criatura. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, em Cristo nós somos novos seres humanos, novos homens, novas mulheres, novas criaturas, nova criação, porque a velha criação se corrompeu com o pecado. Então, nós precisamos entender, nesse primeiro ponto, que só vamos ter liberdade, só vamos conhecer essa liberdade através de Cristo. E ele diz assim: se vós permanecerdes em mim, serão meus discípulos. Não é apenas se vós andardes, ou se vós aprenderdes, ou se vós ouvirdes, mas se vós permanecer é estar junto com Cristo, viver com Cristo, andar com Cristo. Isso é liberdade. Os verdadeiros discípulos ou seguidores de Jesus só serão conhecidos se permanecerem na palavra, serem cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Mateus 7,24 diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Então, se você ouve a palavra, ouve o ensino e vive isso, pratica, você é um homem prudente, um servo prudente, porque você edificou a sua casa sobre a rocha, e pode vir o que vir, tempestades e ventos, a sua casa não vai ser destruída. Lá em Tiago 1,25, nos diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que o ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, se você recebeu a palavra e você persevera na prática desta palavra, com certeza você será feliz naquilo que você fizer. Hoje, muitos se autodenominam cristãos, mas nem todos têm Cristo como Salvador. Nem todos. Muitos se dizem cristãos, mas nem todos conhecem Jesus Cristo. Jesus Cristo para eles é uma figura distante, que é buscada de vez em quando, talvez, ou lembrada uma vez por ano, no Natal.
ou na Páscoa, não sei, mas que não tem Jesus nos seus corações. O verdadeiro discípulo é aquele que tem Jesus na sua vida e vive Jesus e pratica as palavras de Jesus. Levítico 22:31 diz: obedeçam os meus mandamentos, ponham-nos em prática, porque eu sou o Senhor. Levítico 22:31, marquem esse versículo. Obedeçam os meus mandamentos, ponham-nos em prática, porque eu sou o Senhor. Então, obediência é o que o Senhor quer de nós. Desde o começo da história, desde lá quando Ele chamou Abraão para sair da sua terra, se tornar uma grande nação, Ele pede ao seu povo obediência. Será que nós temos sido obedientes? Será que nós temos sido cumpridores da palavra? Será que nós atentamos e vivemos tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor? Infelizmente, a igreja pós-moderna não tem seguido assim. Tem vivido segundo os seus pensamentos, seus interesses pessoais, seus interesses sociais, políticos, cada um do seu lado, sem profundidade, sem essência, sem Cristo, sem salvação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, através de Jesus, Ele é a verdade, nós somos libertos. Através de Jesus nós somos libertos. Porque Ele disse o quê? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Ou seja, primeiramente, Ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se vocês ouvirem, se vocês praticarem, se vocês atentarem para o que diz a palavra, vocês vão conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que através da palavra, da meditação, da pregação, da reflexão, da ação do Espírito Santo, nós teríamos o conhecimento da verdade. Por que as pessoas relativizam a verdade? Porque não têm o conhecimento da verdade, a verdade absoluta, a verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo. Não tem o conhecimento de Cristo. Por isso que cada um faz o que quer, pensa o que quer, age como quer, busca quem quer. A verdade está só em Jesus. Em Jesus. Não é a minha, nem a sua, nem a dos grupos maiores, religiosos. Não. A verdade está em Cristo. Está na sua palavra. Hoje, infelizmente, essa verdade não é crida, ela é, na verdade, relativizada. Mas nós, cristãos reformados, não podemos abrir mão dos nossos princípios bíblicos. Nós cremos em Jesus, a verdade viva, e na sua palavra. Ele falou, ele orou dessa forma: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse isso na sua oração pelos discípulos, ali naquele momento de angústia, prestes a ser crucificado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, se a verdade é Cristo, eu devo buscar quem? A Cristo. Não é pensamento de grupos, não é ideologias, mas é Cristo. Cristo vai ser glorificado, o Senhor vai ser exaltado, o nome de Deus vai ser exaltado. Se não for, não adianta. Se for para o homem ser exaltado, hoje a gente vê tantas coisas assim, exaltando o homem, O homem em primeiro lugar, o bem-estar humano, a satisfação humana,
o gosto das pessoas. Isso não importa diante de Deus. O que Ele quer é ser glorificado pelo seu povo. Cristo é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por último, terceiro ponto, nós não podemos, já que nós sabemos que somos livres em Cristo, temos a verdade, que nós confiamos, que nós guardamos, que não devemos abrir mão, e em Cristo nós temos essa liberdade, não podemos usar a liberdade para darmos vazão à carne. A liberdade não é você fazer o que você quer. Muitos pensam que é, né? A liberdade, ela está limitada pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 8 de Romanos, a gente vê que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que pendem para a carne, morrem espiritualmente, porque se você pender para a carne, se você se inclinar para a carne, aliás, a nossa natureza pecaminosa, ela é assim, nós somos inclinados para a carne, inclinados para as coisas humanas, nós somos inclinados para a nossa satisfação. Mas se por outro lado nós buscarmos o Espírito, nos inclinarmos para o Espírito, por isso que existe aquela luta dentro de nós, deve haver. Se não há essa luta, alguma coisa errada está acontecendo. Ou seja, você está aceitando tudo. Então, existe uma luta lá. Paulo fala assim, as coisas que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer, que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, ele vivia uma luta interna por causa exatamente desse pendor que nós temos natural, da nossa natureza pecaminosa, para o pecado. Por isso, que no próprio livro de Romanos, ele fala que todos nós somos pecadores, e todos necessitamos da graça e da glória de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso. Romanos 5,8 é um versículo que a gente pode usar para evangelizar. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Se o Filho vos libertar, capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Se o Filho vos libertar. Libertar do quê? Libertar do pecado, libertar da morte eterna, do afastamento de Deus. É isso que Jesus estava falando com aquelas pessoas, com aqueles judeus, e eles disseram, Senhor, nós temos por pai Abraão. Eles eram orgulhosos disso, né? Abraão é nosso pai, nós somos filhos dele. Como o Senhor está dizendo aí que nós fazemos coisas erradas? Aí Jesus respondeu para eles, se vós fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Vós, porém, sois filhos do diabo. Nossa, que palavra, né? Já pensou? Falar para os grandões lá, para os fariseus lá, vocês são filhos do diabo, não são filhos de Abraão, não. E é interessante isso, porque eles não entendiam, não compreendiam a sua condição pecaminosa. Eles achavam que, nós somos filhos de Abraão, nós somos salvos. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos salvos. Quer dizer que não há nenhuma responsabilidade nisso. Mas Jesus mudou esse conceito e diz, não, vocês precisam de Jesus. Eu estou aqui para libertar vocês. Vocês são escravos, mas não escravos quaisquer humanos, escravos do pecado, escravos do diabo. E quantos por aí são escravos do diabo? Quantos por aí são escravos que precisam de salvação? E nós, como igreja, precisamos levar essa palavra para eles. Palavra de liberdade.
Nós somos chamados para a liberdade. Lá em Gálatas diz assim: meus irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não se deixe levar pela carne, porque eu falo a carne, são os nossos instintos, os nossos desejos, a nossa vontade. E às vezes nós queremos fazer assim, e sem perceber que nós, fazendo assim, nós estamos nos afastando de Deus. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazerem o mal. Vivam como verdadeiros servos de Deus. E Jesus falou: se vocês quiserem ser meus discípulos, permaneçam na minha palavra. Olha só, que lição, né? Que nós aprendemos do Senhor. Ele nos deu liberdade, mas essa liberdade é para adorar a Ele, é para buscá-lo, é para praticar a palavra dEle. Essa é a liberdade que Ele quer, não é liberdade para fazer o que eu quero. Então, como Paulo falou, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, não é mais a minha carne, não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Infelizmente, quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade? Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. É a nossa vontade. É a vontade da carne. Não sabe quando você está lá, cansado, né? Está chovendo, está um frio, ou está calor demais, você não uma desculpa, né? É a vontade do homem, é a vontade da carne. Aí você poderia até dizer: eu gostaria muito de estar lá, mas eu não posso estar lá. Esse gostar muito é a carne. Então precisamos matar a carne. E quando Jesus morreu, Ele também, e nós o aceitamos, nós somos crucificados. Ele nos crucificou também. Vocês entendem isso, irmãos? Quando Jesus foi crucificado e nós o recebemos, nós o aceitamos, a nossa carne foi também crucificada, foi jogada, os nossos pecados foram lançados nele. Tudo de mal que nós fazemos, Ele recebeu lá na cruz. Sofreu por isso. Não foi o escárnio, não foi a lança, não foram os pregos, foram os pecados que o machucaram. E hoje, para tudo isso, para nos dar liberdade, para dizer: filho, agora você tem acesso a Deus, busque a Deus, pare de buscar as suas próprias coisas, pare de agir com os seus próprios pensamentos, pare de buscar coisas que não agradam a Deus, busque a Deus. Eu morri por isso. Salmo 18, 19. Ele me deu total libertação, livrou-me. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama, Ele ama você, ama todos nós. E por último, Romanos 6, 22. Mas agora, vocês que foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, os servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Nós somos servos de Deus para a vida eterna. Tem coisa maior do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Nada desse mundo pode substituir esse amor que Deus teve por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, para nos dar liberdade. Nós somos livres. Se porventura alguma coisa está te prendendo,
Peça ao Senhor misericórdia, que te livre, que te ajude e que te liberte. Qualquer coisa, qualquer pecado, ou um vício, ou um costume que não é agradável a Deus. Peça ao Senhor, Senhor, muda isso na minha vida em nome de Jesus. Transforma a minha vida. Deus vai te dar liberdade. Você vai se tornar livre para glorificá-lo. Para concluir essa mensagem, em Cristo nós somos livres. Vamos aproveitar essa liberdade para buscarmos mais ao Senhor, nos entregarmos mais a Ele, falarmos dele às outras pessoas. Vamos aproveitar essa liberdade para anunciar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.